Grêmio que foi derrotado pelo Atlético Goianiense nesse final de semana. E agora o Grêmio, ele sem treinador, Thiago Nunes já foi demitido, já era uma coisa meio que esperada, a diretoria do Grêmio já tinha falado que se ele não ganhasse o jogo, ele seria demitido, e o Grêmio tem um confronto nessa quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras que conseguiu mais uma vitória, emplacou 3 vitórias seguidas, terceiro colocado, 19 pontos, Palmeiras bem em retorno aí do Dudu, a gente não sabe quanto que o Dudu vai jogar, mas o Dudu já está de volta, né, ao Palmeiras, é um baita de um reforço, principalmente aí para o Abel Ferreira, que vira e mexe, pedia, né, esses reforços aí para o clube, e de fato tinha mesmo que ter esses reforços, mas o que dá para a gente esperar desse Palmeiras e Grêmio? Acho que dá mais para esperar pela parte do Palmeiras, né, porque pelo Grêmio não dá para se esperar muita coisa, a gente não sabe nem que time do Grêmio que vai a campo, né? Se até lá já vai ter algum treinador. Enfim, depois vamos dedicar um tempo para falar a respeito desse possível novo treinador do Grêmio aí. Mas o que dá para esperar desse Palmeiras e Grêmio? Na atual conjuntura, o Palmeiras é o grande favorito mesmo? Ele já entra com essa carga de grande favorito para esse jogo? Eu acho que sim, Matheus. Especialmente porque o time do Palmeiras, o Abel mais uma vez encontrou mais um sistema tático para o time, conseguiu, eu não vou dizer que mudou totalmente o estilo de jogar, mas conseguiu não tornar tão previsível, conseguiu variar um pouco o modelo de jogo e dar mais uma função diferente, principalmente para um jogador está jogando muita bola, que é o Gustavo Scarpa, tem sido destaque do time do Palmeiras, né? O Felipe e o Ricardo aí devem saber mais do que eu, nossos analistas aí, mas também outros jogadores também estão fazendo muito bem seu papel. O time, apesar da ausência do Gustavo Gomes, do Vinha, claro que eles vão voltar, né, em breve, porque os países foram eliminados da Copa América, mas esses jogadores são importantes para o time. Claro, o Vinha pode ir por Porto, também vale ressaltar isso. E também a equipe, de alguma forma, o Davidson encaixou também muito bem na equipe. O Luiz Adriano e o Rony não vinham jogando muito bem, tanto que foram parar no banco de reservas, né? Jogadores que foram. Tudo bem, eles são importantes, acho mais na Libertadores. Eles têm um papel primordial quando jogam na Libertadores, mas não vinham jogando bem, e é importante a presença deles no elenco, né, para disputar a posição, mas de fato eles precisavam de uma sombra, alguma coisa para fazer eles produzir mais. E o Palmeiras vem jogando mais, conseguindo algumas vitórias. Ainda vejo alguns pontos que o time precisa melhorar, porque, por exemplo, no jogo contra o Sport, que eu assisti, né, o jogo da última rodada, o Palmeiras chamou demais o Sport, o Palmeiras poderia ter aproveitado mais as chances, alguns jogadores ainda estão abaixo, acho que o Zé Rafael, ofensivamente, muito mal, tá bem no aspecto defensivo, eu acho, mas ele não tá conseguindo fazer a transição ofensiva como ele fazia antigamente nos tempos, na própria temporada passada com o Abel Ferreira, mas também tem outros jogadores aí. Vou trazer aqui para discussão também, agora que está chegando com a gente, o Marcel Capretes. Marcel, brigadaço por estar tirando esse tempo para estar conversando com a gente. Sei que você estava aí atolado, aí, participando de transmissão de rádio, mas você já chegou numa boa hora. Estamos aí falando de Palmeiras e Grêmio, um Grêmio que a gente não sabe o que vai acontecer. Bruno Brigato já colocou reunião no Grêmio, está rolando, tem 2 horas e não definem. É óbvio, né? Porque vai definir o quê? Amadorismo completo dessa diretoria do Grêmio, né? Mas do outro lado tem o Palmeiras, o Abel batendo de frente com a diretoria, pedindo reforço, a diretoria não trouxe, mas chegou o Dudu, que já traz um peso enorme para o elenco. Enfim, o que dá para a gente esperar? Eu acho que dá para esperar muito mais pelo lado do Palmeiras do que pelo Grêmio, né? Mais uma vez, obrigado por estar trocando essa ideia com a gente. Obrigado a vocês, é um prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite, abraço a todos os amigos. Bom, eu tenho uma visão muito particular e o que eu vou falar do Palmeiras vai se aplicar ao Grêmio, né? E eu elogiei muito aqui em São Paulo quando o Abel Ferreira pediu reforços no Palmeiras. Porque o senso comum é falar o quê? O elenco do Palmeiras já é milionário, o elenco do Palmeiras está repleto de craques, reforço para quê? O Abel ele traz uma cultura europeia,
que a gente tem que analisar com muita atenção. O que ele fala é muita verdade, é muito verdade. Não é trazer jogadores mais qualificados, é trazer jogadores com fome. É natural do ser humano, depois de uma conquista, haver um relaxamento. É natural isso aí. Alex Ferguson, no Manchester United, falava: quando meu time fica uma temporada sem conquistar nada, eu mantenho a base. Quando conquista, eu troco de 20% a 30% do elenco. Quando conquista, eu troco de 20% a 30% do elenco. Por quê? Porque justamente isso, a maioria tende a entrar numa zona de conforto depois que ganha. Isso é natural para qualquer um de nós. Na vida é assim, um emprego, um casamento, uma conquista, você entra num relaxamento. Para manter a fome, o nível lá em cima, você tem que trocar. Então, quando Abel Ferreira fala que ele tem que contratar, que o Palmeiras precisa de reforços, em nenhum momento ele falou jogadores melhores. Ele quis falar disso, mas aqui ele é chorão, ele está reclamando, ele está dando desculpa porque não ganhou, porque perdeu do CRB a Copa do Brasil, né? Mas eu prefiro analisar desse ponto de vista. E trago para o Grêmio também, Matheus, o seguinte: o Grêmio tem um elenco envelhecido. Gente, com todo respeito, mas a dupla de zaga, ela foi boa em 2017, campeã da Libertadores, Jeromel e Kahneman. Está 2021. Não dá para você ficar tendo, e entendo, uma coisa é a gratidão com esses caras, espetaculares, maravilhosos, são na história do Grêmio. Outra coisa é a bola jogada hoje. O Corinthians passou muito por isso também quando ganhou o Mundial. Né? O Tite tinha disso, de manter os caras que já não estavam rendendo. Você tem que trocar, o futebol é cíclico. No jeito que está hoje, 1 ou 2 anos é uma eternidade. O jogador de 2021 não é igual de 2020, 2019, ainda mais 2017. Então o Grêmio passa por isso. Né? Não troca a base, demorou, na minha opinião, para trocar o Renato Gaúcho, e qualquer técnico que chegasse depois dele teria dificuldade. Renato é uma lenda, tem uma estátua lá no estádio, é muito difícil substituir um cara desse. Né? E não tiveram paciência com o Thiago Nunes. Mas o problema não é o treinador. Podia vir o Guardiola. O problema está no elenco do Grêmio. Esses caras foram vitoriosos, mas de 2, 3 anos para cá, já não estão rendendo nem perto do que rendiam. E eu acho super interessante sua fala, Marcel, porque nós aqui no canal falamos sobre a dificuldade e o erro que o Grêmio tinha na superação de Jeromel e Kahneman, que o Grêmio não está utilizando de maneira correta os substitutos ideais, né? Você tem o Juan e o Rodrigues, que são jogadores da zaga, o Juan jogando mais do que o Rodrigues nesse período, jogando bem, até o Juan ele conseguiu jogar bem ao lado do Jeromel quando o Kahneman estava machucado, mas que o Grêmio ele já precisava começar um processo de superação de Kahneman e Jeromel. E dentro dessa ideia, não desmerecendo tudo que eles fizeram, são extremamente importantes, mas a gente fica muito numa nostalgia, né, de que os caras vão jogar o tempo inteiro aquilo que eles já jogaram e tudo mais, e não é por falta de vontade dos caras que eles não jogam, é por conta desses aspectos que você trouxe, é questão física, o jogo muda, os treinadores estudam, então você começa a perceber mais os pontos fracos, porque é o que a gente sempre fala aqui, não sei se você vai ter a mesma visão, a gente vai falar mais do São Paulo, mas quando um time ele começa a subir o patamar, ele começa a jogar muito bem, naturalmente os adversários começam a estudar mais. Isso é natural, isso é óbvio, porque todo mundo vai querer ganhar. E aí um treinador vai estudar mais, o outro vai estudar mais que o outro vai estudar mais demais do que o outro, e assim sucessivamente. E esse time que está em destaque, ele precisa se redescobrir dentro de campo para conseguir manter o nível, conseguir manter uma trajetória, né, de ganho, mas que também não é eterno, né? Você vai ter, na nível europeu, o Liverpool foi absurdo, mas ano passado já não foi. O Barcelona foi absurdo, mas durante anos não foi. E isso é normal, são ciclos do futebol, porque os jogadores envelhecem, os adversários estudam, outros jogadores surgem e a coisa vai rodando. Por isso que o futebol ele é sistêmico demais. E a graça do futebol é essa, porque, se você tem um time que é bom e ele sempre vai ser bom, não tem graça. Porque ele vai sempre ganhar todos os jogos, né? Então, assim, eu acho isso muito importante da gente citar, e eu acho importante demais, porque nós já trouxemos essa discussão. E é difícil a gente falar disso. O torcedor gremista, ele fica um pouco chateado quando você fala mal, entre aspas, de Jeromel e Kahneman. Eles ficam sentidos, porque tem a questão da idolatria, que é entendível, mas a gente precisa dar um passo além, até para você não manchar a história desses caras, né?
Não, é muito disso, né? Isso é um conceito que vem muito da física, né? Se você está parado, não é que você está no mesmo lugar, você está piorando, porque é muito do que você falou, os adversários estudam o seu jogo, e está todo mundo evoluindo, né? É um estágio de evolução de uma equipe, ela pode ser nota 8 na parte técnica, mas se como equipe ela não evolui, está no estágio 5, uma equipe pior tecnicamente, mas com uma evolução, com um sistema maior e melhor, nota 6,5 vai ganhar de você, né? Então não é questão de qualidade de jogador, isso aí já está superado, né? Claro que no final das contas, o que decide é o jogador, é a qualidade técnica. Mas no futebol, o todo é maior que a soma das partes, né? Você tem que ter ali um time entrosado, um time funcionando. E não é um time melhor não é formado sempre pelos melhores jogadores. Pelo contrário, é o que cada um consegue entregar melhor. Então eu vejo muito isso no Palmeiras e vejo muito isso no Grêmio. O Palmeiras vai continuar ganhando, porque o elenco do Palmeiras, ele de fato é bom. Mas o Abel quer ganhar sempre, o Abel quer ganhar muito. E aí que ele vai pedir novos jogadores, né? Só que aí a gente tem dirigentes estatutários que não entendem, né? Caras que são amadores que não entendem do processo. O Abel é profissional, ele sabe. E o treinador, isso aí muitos técnicos já me falaram. O técnico sabe quando ele não vai ganhar mais. Ele percebe, ele tem sinais do ambiente, do grupo, do dia a dia, de que não dá mais para ganhar se não for feito algo. O Jorge Jesus foi muito disso, né? Eu ia falar isso agora. Ele percebeu que no Flamengo ele já tinha arrancado o máximo dos caras. E para conseguir mais ali, talvez o discurso dele não motivava. E o Abel Ferreira falou isso aí, quando ele cobrou reforço naquela coletiva, depois que ele perdeu do Bragantino lá em Bragança, ele citou o Guardiola, né? Falou do Phil Foden. Será que o Foden vai seguir na próxima temporada do mesmo jeito que ele seguiu as ordens do Guardiola na temporada passada? Porque o cara muda, é normal isso aí. O discurso da temporada passada não cola mais, né? Como se diz no dia a dia, a resenha tem que ser outra. A cada ano, sei lá, até a cada mês, a cada semana, tem que mudar. Se você percebe, o treinador consegue perceber, né? Os bons, os caras que têm uma boa percepção do ambiente, que não dá mais para tirar ali, ou ele vai cobrar reforço, ou vai chegar uma hora que vai ser tão grande a quantidade de problemas que ele vai pedir para sair. Pois é, e esse debate ele é um debate interessante. Queria trazer os Gabriéis aqui para a discussão também, porque muito se fala, né, dessa questão do treinador, se há uma cobrança muito grande em cima do treinador, e isso é um processo muito, muito bizarro, né? Porque assim, se criou uma cultura de que tudo é culpa do treinador. Tudo é o treinador que é incompetente, é o treinador que é estagiário, é o treinador que não presta, é o treinador que é horrível, e a gente não cobra dos jogadores, né? E a gente não cobra dos jogadores. E aí eu vou trazer a discussão do Grêmio agora. Até que ponto o fracasso do Grêmio não é por culpa dos jogadores? E aí eu queria a opinião dos Gabriéis, que vocês estão muito calados. Na verdade, Matheus e Marcel, eu acho que a maior parte, de certa forma, é por conta dos jogadores, né? Como foi citado pelo nosso amigo Marcel aí, né? Os jogadores do Grêmio, né? Esse processo de renovação não foi tão executado. Alguns jogadores foram bem em temporadas anteriores, mas atualmente, nesse cenário que nós vivemos, eles não estão no seu melhor nível. Então, eu acho que algumas decisões podem sim ser culpa do técnico, sim. Algumas ligadas ao esquema tático que o jogador pode se enquadrar. Depende muito de como você vai escalar determinado jogador. Por exemplo, né, nós temos alguns exemplos aqui. Se você me permitir dizer um exemplo aqui aleatório, né, mas nós tivemos o Miguel Ángel Ramírez no Internacional, né, o rival do Grêmio, né, eu achei que ele não escalava muito bem o Patrick. Não escalava muito bem o Patrick, né? Botava de ponta esquerda, botava às vezes de meia esquerda, botava de ponta esquerda, enquanto ele jogava mais de meia do que de ponta. Ele jogava muito mais na meia esquerda. Outro exemplo, às vezes em alguns aspectos, o Felipe Melo no Palmeiras, ele jogava melhor na posição de volante. Hoje ele voltou para a zaga, tudo bem, ele voltou para a zaga. Mas em um certo período, ele estava rendendo muito mais na volância. Né? Foi no final da temporada passada. O Felipe está aí nos comentários, pode me ajudar melhor. Mas depende muito. O que eu quero dizer é essa
posição ideal para o certo jogador, dependendo de onde ele se encaixa melhor no time. Claro, existem dois conceitos, que é o conceito estratégico e o conceito tático, né? O conceito estratégico vai mais de acordo com as ideias, né? O conceito estratégico é o que a gente chama de que faz parte do que o técnico participa, né? O conceito tático é o que o jogador faz, né? O conceito tático são as ferramentas que constituem a estratégia. A estratégia é a ideia que é implementada pelo técnico. E a tática são as ferramentas. Foi isso que foi citado aqui por um livro que eu li. Não estou lembrado aqui exatamente qual foi o capítulo, mas enfim. Depende muito do conceito estratégico que você está se referindo, certo? Como você vai escalar o jogador, qual função ele vai fazer, se é uma função mais posicional, se é mais funcional. Pois é, então depende muito desse aspecto. Fala aí outro, Gabriel, agora. Quero ouvir você também. O Grêmio, nas últimas partidas, o decaimento de rendimento do Grêmio se deve, acredito, muito mais aos jogadores do que ao próprio treinador. E aí a gente pode falar principalmente do Jean-Pierre, que é um jogador que tem uma responsabilidade enorme dentro do Grêmio, em função do que ele pode oferecer, só que ele não oferece, né? Que é esse meia de mais chegada, de pisar na área, que nem o Renato já falou anteriormente, que queria que ele chegasse mais na área, que queria que ele batesse mais, que fosse mais agressivo, e agora com o Thiago Nunes também, a esperança de ver esse Jean-Pierre um pouco mais agressivo. E o que a gente viu no jogo ontem foi alguns momentos ele tentando tocar um pouco mais na área, mas depois ele já voltava mais, vinha buscar a bola lá com os volantes, pouca intensidade, não tinha intensidade da marcação do Jean-Pierre, e acaba que ele fez uma partida ruim ontem. Ele poderia ter sido substituído, acredito eu. O Thiago Nunes, aí entra o lado do treinador, né? Muitas vezes ele não fazia substituições corretas, do jeito que tinha que fazer e na hora que tinha que ser feitas substituições. Ontem acredito que o Jean-Pierre deveria ter saído. Quando o Alisson entra, em vez do Ferreira, acredito que o Jean-Pierre poderia ter dado lugar para o Alisson, apesar do Alisson não normalmente jogar pelos lados do campo. E essa é uma dificuldade do Grêmio, encontrar esse meia de mais chegada, encontrar esse jogador mais agressivo no meio campo. O Matheus Henrique também faz uma partida com lampejos de uma atuação boa, mas não chegou não fez uma boa partida também ontem. Tem as discussões do vestiário também, que é uma situação também para se discutir. O problema de relacionamento com os jogadores, com o Matheus Henrique gritando com o Thiago Nunes durante uma partida, não é uma situação muito, muito confortável de qualquer treinador ver durante seu dia a dia. Acredito que nos treinamentos, no dia a dia, fica um clima pesado, embora na coletiva ele tenha falado que esses problemas foram resolvidos, não é bem assim, né? A gente sabe que o problema de relacionamento ele está ali e ele pode minar o trabalho de um treinador facilmente. A gente viu o treinador do Inter também, o Miguel Ramírez. O vestiário contribuiu bastante para que ele saísse, e se ele não fosse demitido, ele gostaria de sair também, porque acredito que ele estava vendo que o trabalho dele não estava dando frutos, que os jogadores não estavam comprando a ideia dele, e é a principal coisa, né? O treinador pode ser o Guardiola, pode ser o Klopp, qualquer um. Chegar ali, os jogadores têm que comprar a ideia e eles têm que gostar da pessoa do treinador no dia a dia do clube também, como funciona, né? A gente sabe que o Renato era muito mais amigão dos jogadores e do que qualquer outro treinador pudesse ser, ídolo no clube também, tinha toda a figura do Renato jogador, e que não é passada por qualquer treinador, né? Pois é, e aí tem um detalhe que eu gosto sempre de pontuar. Daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui da rapaziada, e pode ir mandando comentário que a gente vai poder trocar essa ideia. É que, assim, os jogadores hoje no futebol brasileiro, eles são extremamente mimados. Extremamente mimados. Por quê? Porque você não pode criticar eles. Não pode haver críticas, você não pode criticar. E outra, eles derrubam o treinador a hora que eles querem e nada acontece.
E nada acontece com o jogador. Então, tipo assim, o jogador hoje no Brasil, ele tem um superpoder que é absurdo. O cara, ele pode não querer jogar nada no time, que ele vai continuar recebendo o salário dele normalmente, vai sair do time, vai para um outro clube, vai continuar ganhando mesmo. Se ele bater de frente com o treinador, quem vai rodar é o treinador. Então, assim, nada acontece, sabe? Tipo assim, as diretorias, elas simplesmente elas não conseguem controlar o ego dos jogadores. Então, no fim, quem manda mesmo na bagaça toda são os jogadores. Os jogadores colocam quem quer, eles jogam com quem quer, eles botam o treinador que eles quiserem, não são mandados embora, porque os clubes não têm coragem para fazer isso, né? Sob o argumento de que não posso mandar embora porque é um ativo, é um investimento do clube. E aí, meu irmão, os projetos eles são rasgados o tempo inteiro porque os jogadores simplesmente eles não querem jogar.